Estamos ao vivo então, João. Legal. Então, bom dia em primeiro lugar, né? Fazer uma breve apresentação aqui, se é que precisa. João Santiago, da Project SA. Se vocês não seguem o canal dele, siga lá a partir de agora. Fantástico. Acompanho já há algum tempo. João constrói chassis que vão rodar o mundo muito em breve. Suspensão duplo A, já está ali no Fusca do Henrique, né, que ele construiu junto com o Robert Design, com o projeto do Robert, e Black Madonna, enfim, cara fantástico, projetos fantásticos, empresa fantástica. E João, tudo bem? Como é que você está, meu querido? Tudo certo? Tudo certo. Fantástico. João, tô acompanhando lá, você está com um projeto novo, o Raijin, conta para nós dele aí. Cara, então, na verdade, a ideia inicial desse carro no início foi uma coisa, era para ser uma coisa mais simples, entendeu? Era só uma estrutura tubular toda aberta com o motor da moto esportiva. E o negócio começou a evoluir, né? Com o tempo, foi um cliente que entrou numa fila de espera e durante esse tempo as ideias começaram a aumentar, digamos assim, né? Os desejos começaram a aumentar. Então, algo que era para ser simples agora está sendo um projeto muito mais elaborado. E, já são, eu acho que mais 5 meses assim, de projeto, desenvolvimento, escolha das peças. Já deu mais 5 meses, com certeza. E, por exemplo, hoje a gente tem um motor de Hayabusa turbo. Inicialmente, estágio 1 na faixa de 250 cavalos. Não vai usar corrente e é uma caixa de que veio de fora, né? Veio de Londres essa peça. Então, todos aqueles problemas em si da moto, que é a corrente, a gente já eliminou. Tem ré também, dentro da caixinha. Então, vai ser um troço muito massa, né? Daí tem pinça de freio Brembo, dianteiro de 4 pistão, traseiro 2. Enfim, cara, é uma lista de peças gigante, assim, do que tem, sabe? Pedaleira também, é da OBP, também veio de fora. Na verdade, esse carro, ele vai ser um bug, né? Só que totalmente street, baixinho, no chão, amortecedores especiais. As suspensões a gente desenvolveu também tudo totalmente do zero. E é um projeto bem fora da casinha, né? Vai ser legalizado para rua? Oi? Ele vai ser legalizado para rua ou só pista? Ele vai ser regularizado como bug. Sei. E suspensões vocês fizeram com curso extra, como um bug mesmo, ou fizeram bem esportivão, baixinho? Só para uso street. O curso bem reduzido para um carro de rua, para um carro de pista, né? A gente denomina ele como bug para conseguir regularizar mesmo, né? Por isso que ele não tem porta e tal. Então é uma forma mais fácil de conseguir documentar ele para andar na rua. Até existem, né? Fora do Brasil, outros carros nesse mesmo segmento, né? Por exemplo, o Ariel Atom? Agora, é um carrinho todo... O Ariel Atom, vocês... Ariel Atom, ele é um segmento semelhante, né? Só que o nosso tem um pouco mais de carroceria em si, mais fechado. E o Ariel... Sei. Tem um também que eu achei muito interessante, que é o Exo... Sim. A segunda parte do nome eu não estou me lembrando agora. É um monopólio. Mas que ele é... Não, esse é baseado no Miata, no Mazda Miata. E eles... Não sei se você já viu o Mazda sem o monobloco, o powertrain e suspensões, freios, todos são uma unidade só. Então, os caras tiram o monobloco, fazem um chassi tubular muito similar ao que você está fazendo aí, e colocam isso aí tudo junto, de forma que você tira aí praticamente 500 quilos do carro, né, e mantém
tudo funcionando, se o cara quisesse, apesar de ser inútil, né? Até manter ar-condicionado seria possível. Uhum. Não, E legal. fizeram. É, eu estava conversando com o Yuri uns tempos atrás. Eu acho que aqui no Brasil está tendo uma renascença, né, dessa indústria de carros especiais. Tá. E vocês, eu acho que são uma parte grande disso aí, que estão capitaneando. A nossa área é mais em cima dos Volkswagen e derivados, né? Então a gente meio que tenta não sair muito disso, né? Porque, né, hoje a gente tem pedido para construir coisas assim que meio que foge do nosso padrão, então a gente não faz, entendeu? Então, por exemplo, o cara chega e fala: "Oh, eu quero que vocês façam uma réplica de um Shelby Cobra". Não, a gente não trabalha nessa área. Nossa área mesmo é em cima dos Volkswagen e derivados. Ou motor central, as réplicas de Porsche, mas tudo voltado nesse mercado, sabe? Saquei. E acaba que foi também a plataforma que fez os fora de série no Brasil, né? Com Principalmente. certeza. Alguns usavam mecânico Opala e tal, mas o Fusca foi a base. Fusca, Carmanguia e Brasília. Né? Tem Puma, Bianco, cara, uma infinidade de carros e modelos assim em fibra. É um absurdo. E a É gente já o tem. Malzone GT, o MP Laffer. O MP já chegou algum aí para vocês? Não, ainda não. Não tive a oportunidade ainda. O SP2 ainda não tive também. Cara, eu Diferente. vi um aqui em Goiás, um tempo atrás, que eu até escaneei ele em 3D. Eu tenho o arquivo da carroceria. Não ficou o melhor escaneamento possível, porque estava numa garagem que estava bem fechada, cheia de coisa, não teve como rodar muito em volta do carro. A metade que estava excelente, eu tirei, mas aí teria que trabalhar a malha e tal, né? Mas eu acho um carro muito fera, cara, muito fera, muito Legal. lindo. É legal. E voltando à parte das suspensões aí, que foi inclusive como eu conheci vocês, conta pra gente aí um pouco de como é que você desenvolve geometria, como que você define os parâmetros para cada veículo que você vai criar. Olha, então, isso é uma coisa muito variável de acordo com cada tipo de uso e cada tipo de carro, né? Então, o que a gente faz antes de tudo é fazer uma pesquisa para que tipo de uso que vai ser o carro, né? Qual que é a intenção desse carro? Se é um carro de rua, se é um carro de pista, né? Um carro de pista já busca um curso, cara, de suspensão bem pequenininho. Já um carro de rua precisa de uma resistência maior de suspensão, então a gente já trabalha com um tubo de parede um pouco maior, porque assim, ó, é incrível como a rua ela acaba precisando dessa necessidade de estrutura, sabe? Então, por exemplo, a gente fez a suspensão de Kombi e a gente teve que reforçar ainda mais a suspensão, porque o uso de rua é foda, cara. E até esse projeto do Raidin, que você mencionou ali, foi um projeto que a gente desenvolveu totalmente do zero, né? Então a gente não tinha manga de eixo, não tinha absolutamente nada. A gente partiu do zero. Então, nesse caso, a gente fez uma pesquisa bem grande de tudo, para a gente chegar num parâmetro para esse carro, entendeu? E aí, Saquei, através do saquei. software, do SolidWorks, a gente vai simulando e a gente vai vendo as reações que vai tendo a suspensão conforme a gente vai mudando os ângulos e tudo mais. Massa, cara. E no SolidWorks vocês desenvolveram os chassis também, correto? Sim, sim. No SolidWorks, sim. Uhum. E vocês fazem as simulações de torção, de compressão lá, ou como é que Não, no vocês simulam SolidWorks isso? não faz. Não, a gente tem uma experiência grande com off-road, né? A gente fabricava muita gaiola, então a gente meio que aprendeu é, fazendo, né? E aí a gente já É, tem noção dos pontos de ancoragem, né? Então, por exemplo, a parte mais frágil do chassi é onde tem uma curva, né? Se você observar um chassi de um Stock Car, por exemplo, tu vai observar que a maioria dos pontos é sempre tubo reto, porque você cria uma resistência maior, entendeu?
Então, a gente vai desenhando e vamos colocando as estruturas onde precisa, né? E nos pontos principais da estrutura, a gente faz com uma parede um pouco mais grossa e os reforços, as ligações, a gente utiliza um tubo um pouco mais fino, porque é só um reforço, entendeu? Entendi. E outra E, também, cara, né, Bruno? Bastante gente sabe, mas a gente está em uma constante evolução, né? Então, quando a gente começou o projeto das suspensões, a gente não tinha absolutamente nada, né? Então, até mesmo o conhecimento é uma coisa que a gente vem buscando com o tempo e aprendendo, né? Esse projeto do Raidin foi uma coisa assim que para nós deu um pulo gigante de conhecimento, porque a gente buscou muita informação. Por exemplo, o Fusca, a gente já tem peças originais do carro. Então, a gente utiliza essas peças e acaba, por exemplo, a gente não calcula o KPI, o Scrub, porque é uma coisa que o carro já tem a manga de eixo original. A gente não fabricou outra manga. Então, fica tudo padrão, né? Se torna um projeto mais fácil, né? Mas esse caso entendi. do bug, não. Daí a gente tem que calcular tudo. Inclusive, o cliente já tinha até comprado roda, que foi uma coisa assim que eu pedi para ele comprar novamente. Porque a roda que ele tinha comprado era uma roda taluda, então a medida do scrub ficava muito grande. E o que acontece? Ia dar muito choque de volante, não ia ficar bom. Aí eu ia ter que fazer o ângulo muito grande. Então a gente acaba tendo uma série de benefícios e perdas, então a gente acabou comprando outras rodas. Entendi. É bem. São coisas que a maioria das pessoas não pensa, porque Não, só vê, às vezes, no YouTube ou no Instagram, o rebaixado com aquela roda bonita e tal, e na foto ou no vídeo fica fantástico, mas no dia a dia, não é funcional. E a gente também percebeu isso muito no off-road, né? Então, por exemplo, a gente tinha o nosso carro de trilha e jogava o offset da roda para fora, né? Para deixar o carro mais largo. Cara, e o choque no volante era muito grande. Pegava uma pedra, chegava a arrancar o volante da mão. nossa, É, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Que para a pessoa que vai andar ali, vai levar para um evento a 40 km por hora, vai sim, arrastar no trailer, é tranquilo, mas para quem vai usar realmente, sim. É só tu pegar e olhar uma roda de um Fórmula 1, entendeu? Aí tu vai ver uma roda funcional. Total offset totalmente para dentro. E outra coisa legal é, também é sobre o Ackerman, né? Também foi uma coisa bem interessante que a gente pesquisou, por exemplo, o Ackerman do Fórmula 1. A roda externa da curva vira mais, entendeu? Aí pesquisando a gente descobriu que ela faz esse efeito para a roda, para o pneu ficar arrastando no asfalto e manter a temperatura, entendeu? Já no caso de rua, não, a roda interna vira mais e externa vira menos, então as rodas não arrastam, entendeu? E tudo isso dá para calcular no SolidWorks, né? Desenha lá, fica perfeito. é muito interessante. Eu comecei Muito. a estudar isso também, porque eu também estou fazendo o meu projeto, né? De vez em quando a gente troca uma ideia. E, cara, é fantástico e ao mesmo tempo muito desafiador, né? Porque são muitos conceitos, é muita ciência por trás, é muito cálculo por trás, que quando a gente está começando a sonhar, parece tudo muito simples, né? Não, eu Parece. pego essa peça aqui, aquela peça ali, junta tudo, mas na prática realmente é muito mais complexo do que isso. Muito. Mas é também muito gostoso ir aprendendo essas coisas e incorporando esses conhecimentos, né? Sim. É, Até vídeos aí que eu assisti bastante foram os vídeos do Pedro, né? O Pedro, eu vejo que ele é sim, um cara que tem bastante conhecimento técnico, né? E até mandar um salve aí pra ele. tá nos acompanhando aqui. Abraço, Pedrão. O Pedro já competiu lá no Ceará, né? Competia junto com o pai dele e é engenheiro mecânico. Então, realmente, ele tem muita propriedade para falar tudo que ele está falando ali. Quem não conhece o Pedro que nós estamos falando é o Pedro Virgínio, da PV2 Projects, e sigam ele lá no Instagram e no YouTube também. O canal dele é fantástico. Todo mundo que tem paixão por carro e
pensa em um dia ou modificar ou construir o seu, é absolutamente necessário seguir ele lá para entender todos esses conceitos científicos que nós estamos falando aqui. Sim, bem legal mesmo. E o projeto do 356 que vocês estão fazendo lá, eu notei no seu último story que você tem 2 carrocerias lá com aquela adaptação do radiador da frente, né? Vocês Sim. estão pensando em fazer uma pequena série dele? Cara, então, isso ali na verdade é um projeto para um cliente, né? O cliente comprou uma carroceria e queria fazer um carro. Aí ele teve a oportunidade de comprar a segunda carroceria e fazer o segundo carro. Então a intenção dele é pegar esses 2 carros e vender. Eu não sei, um deles ele mencionou que ia levar para a Itália, mas eu não sei direito, não cheguei a entrar em detalhes. Mas ele disse que vendendo os carros ele vai querer fazer mais. Ele quer ver como que tá o mercado em cima desses carros, entendeu? Tá sendo totalmente feito do zero também, os 356. Só que é um 356 que foge bastante do padrão original, né? Vai ter roda 17, vai ter pneu largo, né? Vai ter a estrutura interna roll cage, vai ser um carro mais baixo, vai ter amortecedor de competição também. É um projeto muito legal. O radiador a gente colocou na frente, também ficou bem bacana, porque, cara, precisa de vento lá atrás, cara. Para refrigerar bem, precisa de vento. E lá na frente é a melhor posição. Claro, depende, né? Atrás, eu vi o teu projeto ali, o radiador de lado, também funciona muito bem. O projeto do bug, o Raijin, também é nessa posição. Então, tem as entradas de ar na lateral que, né, redirecionam ar para o radiador. Mas no caso do Porsche, não tem essas entradas. E a gente não queria mudar a estética do carro. Então, por isso ele vai ficar lá na frente. Isso tudo a Entendi. gente também desenhou no SolidWorks. Fizemos escaneamento 3D da carroceria para poder desenvolver a posição do radiador, né? Até mesmo a tampinha de fibra por cima do radiador, a gente desenhou ela em metal. Aí depois a gente fez o corte CNC das peças, ponteamos elas para fazer um molde da fibra para copiar a peça. Massa demais, cara. Eu descobri um plugin, eu não uso o SolidWorks, é um programa que eu quero aprender ainda, eu uso o Rhino. E tem um plugin dele de CFD, que eu estou começando a estudar, justamente para testar essas coisas, porque o que acontece? Eu desmontei um A4, né, para poder fazer meu projeto. Sim. E estou com o radiador dele lá ainda, por quê? A minha ideia, eu estou fazendo o carro do zero, para quem não sabe, não conhece, mas vai ser um carro de motor central, né, e o Audi, o motor fica na frente. Então eu quero aproveitar o máximo do Audi possível, pelo mesmo motivo que o João falou dos Fuscas aí no começo, de aproveitar a geometria da suspensão, que é o quê? É manter o máximo da engenharia que já foi feita por engenheiros com gabarito, né? Sim. E deixar isso funcional. Então, o que eu pensei? Aqueles radiadores laterais no centro do carro seriam um par de radiadores do Gol, que são mais finos um pouco e são verticais, né? O Sim. do Audi, ele é mais grosso e horizontal. Sim. Então, eu também fiz uma simulação de colocar ele na frente e eu vou fazer agora a simulação de CFD. CFD é Computer Fluid Dynamics, para quem não está chegando agora. Então, testar como que o ar está entrando, saindo e se ele está sendo efetivo naquela posição, né? Porque no caso de vocês aí, vocês fizeram um duto muito bem projetado para que o ar possa sair de forma efetiva, né? Sim. Uhum. E E isso até tem que ser porque, feito com muito né, cuidado para não superaquecer. o nosso carro, né, pelo fato dele ser um bug, ele é bem aberto, entendeu? Então, por exemplo, toda a parte traseira do motor fica tudo aberto. Então, todo o ar quente que tiver ali, ele vai ser obrigado a sair para fora. Ele não vai ficar ali dentro circulando, entendeu? Mas eu digo do 356, né? Que vocês Ah, o estão fazendo. uhum. Achei que tá falando. Tão... Não, é que vocês estão convertendo para água um carro que originalmente era a ar, né? Uhum. Então, é um projeto completamente diferente do que seria o original, que não tem a previsão, como você falou, das entradas de ar Sim, para arrefecimento, né? com Que é certeza. muito importante. Uhum. Vai ser um projeto no estilo Outlaw, né? Pelo que eu vi os renders. Paralama largado,
As rodas também, como eu te falei, são 17, então elas vão ter uns alargadores um pouquinho grandes para realmente o carro ficar bem largão. É um carro bem baseado nas Porsche nova, entendeu? Então, se depois olhar ele pronto, vai lembrar bastante. RWB ou mais o Emory lá dos Estados Unidos? Cara, mais as Porsche, digamos assim, original, só que as mais novas, entendeu? As 911 mais novas, que elas já são mais largas um pouco. Só que é aquele negócio, a roda com offset totalmente para dentro, justamente para buscar performance nesse carro, Saquei. entendeu? Massa, cara. É. Aí o motor foi optado por fazer o motor AP, os dois vão ser turbo. Um deles vai ser com 350 cavalos e o outro com uns 200, mais ou menos. Os O dois vão motor ser de turbo? Oi? Os dois vão ser turbo. Sim, os dois. Um vai rodar com uma FT450 e o outro com uma FT500. Tanto a FT quanto o AP são a base da preparação no Brasil, né? É. Muito O interessante. preparador fica aqui próximo da gente, em Brusque, então a gente tem um contato bem grande com ele. Conhece o trabalho já, qualidade de serviço, fica sensacional e combina bastante com o nosso trabalho, né? Nossa qualidade. A gente busca pessoas que tenham essa mesma qualidade, né? Acabamento, detalhezinho, parafusinho bonitinho, entendeu? Porque não adianta vocês fazerem um trabalho fantástico e a parte que não é de vocês gritar que não é tão bom, né? Exatamente. Eu Exatamente. vi o vídeo de vocês visitando ele lá e realmente é alto nível. Uhum. E hoje, né, o motor AP é o motor mais barato e também mais funcional se você colocar na ponta do lápis. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar um motor novo hoje de Up, TSI, um motor de Jetta, e querer botar pressão de turbo, cara, é um motor muito frágil, entendeu? E o motor AP já é um motor que por si só ele já suporta muito. E a preparação dele é muito barata. Então hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Puminha Black Madonna, do Ricardo. Eu te conheci através do Ricardo. Ele tá fazendo um motor a ar para ele, com uma preparação, entre aspas, básica. E, cara, é um motor que passa de 30 mil reais para fazer, entendeu? Passa longe. Então, se eu pegar 30 mil reais e botar no motor AP, eu faço motor de 500 cavalos. Enquanto o motor O ar AP tem gasta uma 50. infinidade de peças, né? Sim. E apesar do motor ar ser bem difundido no mundo, né? Mas aqui no Brasil o AP se tornou como é que eu vou dizer? O preferido, né, da galera. Tem bastante carro de arrancada. Os Air Cooled, por exemplo, a galera tem os Puma, Fusca também com motor AP, andando com 800 cavalos, fazendo 6 segundos e meio nos 200 metros. Então, assim, fica bem rápido, sabe? E é efetivo, né? O bloco dele é ferro fundido, salvo engano, né? Aguenta muita pressão ali dentro Sim. e dá para usar até uma coisa que eu vi no canal da Retífica Projeto, eles fizeram um vídeo muito interessante da história e evolução do AP, né? Então você Sim. vê que aquele projeto vem desde o começo, ele vem evoluindo, mas mantendo os mesmos hardpoints. Então você consegue pegar peças do 1.8 Turbo que vem nos Audi, por exemplo, que Sim. lá fora chama EA827, se eu não me engano, e colocar no apesão brasileiro aqui, raiz, e colocar cabeçote fluxo cruzado, tem bloco alto, Sim. bloco baixo, biela mais longa para melhorar a RL. Sim. Realmente é fantástico. Inclusive, um dos motivos de eu ter escolhido o Audi para desmontar para o meu projeto é que ele tem a arquitetura básica do AP também. Então, se você vê Sim. diâmetro e curso, é o mesmo do AP, né? Também já isso. Os dutos de água são iguais do AP, então, assim, cortando o cilindro de cima a baixo é o mesmo cilindro do AP. Sim. Já tá com. Eu peguei o cabeçote 5 válvulas já,
estou desenvolvendo o coletor de admissão, mas pistão forjado, se eu precisar pegar, por exemplo, já está pronto do AP, perfil do comando, se precisar fazer, está pronto já também, enfim, é muito versátil, cara. E por ser um motor pensado para um carro de motor e tração dianteira, né, como é nos Audi, então o cofre é bem apertado, bicho, é muito louco de ver o tanto que o motor é curto. Ele é bem largo, né, que é um ângulo de 90 graus, mas ele é muito curto. Isso também foi uma coisa bem interessante. Quando a gente fez o projeto com o motor da Hayabusa, a gente imaginava que pelo fato de ser um motor de moto, ele ia ser um motor curto, né? E foi totalmente contrário, né? A gente pegou o motor V6 Audi, medimos o comprimento do motor e comparamos com o da Hayabusa, e o Hayabusa, cara, pelo fato de sair os escapamentos pela frente também, era mais comprido que o Audi, né? Só que o Audi ele é largo, né? Bem largo. Sim. Então, quando a gente projetou o agregado de suspensão, a gente já projetou ele bem largo para suportar o motor V6. E na distância do motor da Hayabusa vai sobrar espaço para o Audi, entendeu? Então, esse mesmo bug street que a gente está construindo com o motor da Hayabusa, ele vai ser compatível com outros motores. Porque o motor da moto, ele é muito caro. Então, hoje um motor desse original paga de 20 a 25 mil, só no motor. Aquela caixa de transferência que eu falei para você no início do vídeo, né, que tem a ré e tudo mais, aqui no Brasil chegou aqui custando 40 mil reais. Então, já foi 62, né, 60 e... Só no powertrain. Não, 65, né, o motor e a transmissão. 65 mil. E com 65 mil, tu compra o motor V8 LS de Camaro, enfim, compra... Não, cara, eu peguei esse Audi para desmontar, entre o Audi e a documentação para baixar o carro, para tirar o motor e poder legalizar, tudo foi 6.300. Pois é, muito barato. Muito Então, barato. Você pegar um para desmontar e pegar zero, a diferença de preço é gigantesca. É claro que o zero, né, você tem a garantia de que tá tudo perfeitinho, vai rodar liso e tal, mas para quem tá começando, como eu disse no começo, é um projeto de altíssimo nível esse aí, né? É sim, nível internacional. sim, Então, merece esse investimento. hoje só de peça esse carro já tem quase 200 mil, cara, só de peça, entendeu? Porque se você imaginar só o motor e a transmissão, já tem mais de 60. Então, a injeção reprogramável é uma G Pro T10.000, né? Então, ela vai ter troca sequencial de marcha, enfim, é um absurdo. Só a injeção dá mais de 10 mil também, entendeu? Aí vai roda, pneu, freio, né? Os freios, tem 12 mil de freio, e assim vai. Então, uma coisa assim que vai muito longe. É assim, hoje de todos esses anos de empresa, é o projeto mais louco que a gente já vai fazer, entendeu? Cara, Mais realmente voltado. é algo que tá na ponta da flecha do Brasil, com certeza. Não sei, E não sei se tu já assistiu os vídeos do Eduardo, do Kart 1000, mas não, ainda não. ele fez para ele um kart, né, carenado com motor da CBR 1000. O motor Deve tem, voar. acho que tem uns 180 cavalos, mais ou menos. E, cara, ele vai a 250 km por hora muito rápido. Muito Assim, rápido. né? É um absurdo, assim, a aceleração que tem. Então, eu fico imaginando o nosso carro com o dobro de potência, entendeu? Claro, ele vai ter um pouco a mais de peso, porque ele vai ser um carro maior. Então, a gente já fez um entre-eixo maior para ter mais estabilidade também, porque em alta velocidade, o carro com entre-eixo curto, ele se torna muito perigoso, entendeu? Até mesmo para fazer manobra, drift e tal, para brincar, é um carro muito arisco com entre-eixo curto. Então, a gente aumentou um pouco e a largura também, né? A gente tem um carro bem largo para ter o máximo de estabilidade possível. Botar num track day e poder andar, entendeu? Poder Quais brincar. são as dimensões dele? Cara, o entre-eixo dele tem 2,60 e a largura total dele 1,85. Bem largo, bem. É medida aí que
Eu acho que vai dar da maioria dos motores centrais aí, Ferrari Sim, 458, Audi R8, etc. o motor central, ele ocupa muito espaço, muito. Aí se você reduzir demais o entre-eixo, o cockpit fica muito curto, entendeu? O cockpit ficando curto, por exemplo, eu tenho 1,86 de altura e eu não consigo andar, porque meu joelho bate no volante, e a gente queria baixar o máximo possível o centro de gravidade do carro, o teto dele também é bem baixo, então o cara anda bem esticado, entendeu? Saquei. Vocês Pra, colocaram o banco mais deitado? e para conseguir isso, a gente teve que aumentar um pouco o entre-eixo. O banco fica um pouco deitado, né? Mas ele fica bem baixo, ele fica colado embaixo da estrutura, né? Saquei, cara, saquei. Muito, muito massa. E ele vai pesar quanto? Tem ideia já? A nossa intenção é girar em torno de 650 quilos. Ó, é É, praticamente meio cavalo por quilo, um pouco mais do que isso. fica bem legal. E a intenção do cliente é forjar o motor também num próximo passo. Então, é para vir um pouco mais de potência, 350, 400 cavalos, entendeu? Então, vai aumentar ainda mais essa relação de peso-potência. Primeiro, a gente vai montar assim para ver como que o carro vai se comportar, né? Para a gente poder andar, ver relação de marcha. Eu acho que original dessa forma já vai ser um absurdo. Não teria Só necessidade de para. potência ainda para um carro tão leve. Mas Aí vai da cabeça de cada um. é, Mas só para dar um parâmetro aí pro pessoal, um Bugatti Veyron é meio cavalo por quilo. Mil cavalos, 2.000 quilos. E voa, né? O carro dá 0 a 100 em 2 segundos e meio, 406 de final, o original. Então você imagina um bugzinho mais leve ainda, né? E sim, marcha curta. Ou essa transmissão já tem o diferencial nela? sim. Já tem um diferencial e, inclusive, dá para trabalhar a relação dentro dessa caixa. Dá para deixar mais longo ou mais curto. Então, tem várias opções para, enfim, cada pista ou, né, cada carro, potência do carro. Eu quero um carro mais curto, só que com uma aceleração maior, enfim. É bem legal essa caixa de transmissão. Bem cara também. Mas precisava. Tem que ser, né? A corrente é um saco, cara. Então tem que ficar esticando corrente, tem que ficar lubrificando, e sujeira, tem que fazer limpeza. É manutenção, entendeu? E isso o cara no dia a dia não quer fazer. Fora que você fica sem diferencial, né? Você fica com o eixo travado atrás. Dá Até para dá para colocar fazer, mas é diferencial, uma dá, adaptação. mas blocado é complicado para manobrar, principalmente. Aí teria que colocar uma ré elétrica, né? Eles colocam um motor de partida para fazer essa ré. Então não é uma coisa progressiva. A hora que você vai tocar no botão ali, ele já sai rápido, entendeu? Então é uma coisa assim meio desconfortável, né? Realmente é outro nível você colocar uma transmissão igual de carro, digamos assim, né? E não a simples adaptação. Sim. E, cara, para não tomar muito mais seu tempo, que eu sei que você é um cara muito ocupado aí, só me diga aqui, se você fosse fazer um projeto seu sonho, sem limites, o projeto ideal, o que você faria? Conta pra gente. Cara, é difícil, a gente sonha com tanta coisa. Hoje, atualmente, a gente está fazendo uma gaiola para competição para nós, para Uhum. andar na terra, né? A gente meio que nasceu dentro do off-road, então, por mais que eu goste do carro de rua, tem aquela paixãozinha pelo fora de estrada, né? Então, eu acho que hoje, se fosse fazer um projeto para mim, ou eu faria um bug igual o Radin para mim, só que com motor de carro, um motor Audi V6 biturbo, ou faria um off-road grande, com umas suspensões bem elevadas, aqueles carros que andam no deserto, sabe? Sei demais da conta. Motor V8 central também, que eu acho alucinante. Mas é bem difícil, assim, ó, eu vou te falar que quando você só trabalha com isso, às vezes chega final de semana tu precisa descansar, entendeu? Então, às vezes tu corre um pouco,
do teu dia a dia, tá ligado? De estar em cima dos carros, tu faz coisas totalmente diferentes para escapar um pouco, entendeu? Da rotina. Sim. E querendo ou não, são trabalhos assim que são estressantes, porque você tá ali desenvolvendo, não dá certo, tem que refazer. Então é desgastante, entendeu? Até Sim, com mesmo toda certeza. para lidar com os próprios clientes. Então tem cliente que é 100%, tem cliente que já não é a mesma coisa, entendeu? É difícil tu conseguir conversar, às vezes ele tem um pensamento que não é o pensamento certo, então a gente tenta alinhar isso para chegar num bom senso, entendeu? A pessoa não consegue compreender as necessidades, igual a gente estava Porque falando da. uma coisa é você fazer, a outra coisa é você imagina, tipo assim, eu tenho uma ideia para fazer isso, mas não é bem assim que funciona. Tem todo um trabalho por trás disso para conseguir chegar naquilo. E a pessoa não sabe, entendeu? Você tem as limitações do envelope de engenharia, né? O que é possível fazer. Sim. Não é porque você pode que você deve fazer, né? Isso. E esses projetos especiais, esses também são muito demorados, né? Então é uma coisa assim que não é de um dia para o outro. E tem pessoas que não entendem isso, né? Que acham, não, se começar hoje, amanhã tá pronto. Mas não, não é bem assim. Tem todo um tempo por trás do projeto. E quando a gente desenvolve em 3D o carro, a gente já consegue resolver muito problema que a gente vai ter no futuro, entendeu? Antigamente, a gente construía de forma mais artesanal. Então, por exemplo, pegava o motor câmbio, posicionava e vinha construindo o chassi. Chegava lá no final, tu tinha que posicionar uma peça e tu vai ter que mudar a estrutura para poder posicionar aquilo. Ou mudar a posição de outra peça para posicionar outra peça. Então, tu fica naquele de refazer muitas vezes as coisas, entendeu? Isso leva tempo e tu fica naquela de fica remendando, né? E quando tu desenvolve em 3D, isso não acontece, porque é mais fácil para mudar, para refazer, para desenvolver os suportes. Então, por exemplo, o tanque de combustível do Raijin, a gente fez. Cara, eu levei uns 3 dias para definir exatamente a posição do tanque, entendeu? Então, por exemplo, inicialmente tinha colocado atrás, em cima da caixa de transferência. Porém, o centro de gravidade sobe, porque o tanque está mais alto, entendeu? E não era o que a gente queria. A gente queria posicionar o mais central possível o peso. Então, atrás já tinha o motor, já tinha a caixa de transferência, na frente tem a suspensão. Então, a gente levou o tanque mais para frente, entendeu? E mais baixo. Mas, enfim, cara, eu desenhei mais de 10 tanques até chegar naquilo, entendeu? Se fosse, Isso vai variando e o centro de gravidade junto, né? e se fosse fazer isso manualmente, cara, tu imagina assim, tu ir lá fazer um tanque inox e tu não gostar da posição, ter que refazer para botar ele em outro lugar, ou fazer em papelão vários moldes. Cara, isso leva tanto tempo e é tão chato de ficar refazendo várias vezes. E frustrante, né? Frustrante. E outra, né? É tempo, principalmente tempo, né? Tempo é dinheiro, né? Você deixa de trabalhar num carro para trabalhar em outro. Então, a partir do momento que começa a atrasar o trabalho, você acaba perdendo o outro trabalho, porque às vezes o outro cliente não quer esperar tanto, entendeu? E acaba afetando também os que já estão lá, né? E estão Sim, esperando com dentro certeza. de um certo tempo. Isso. Vocês estão aí com um E equipamento fantástico agora, né? De escaneamento. a gente estipula um tempo para um carro e quando começa a acontecer esse tipo de problema, o tempo passa longe, entendeu? Às vezes o trabalho que era para ser feito em 3 meses vai levar 6, entendeu? E sobre o scanner 3D, isso já era uma coisa que a gente vinha sonhando há tempo, cara, porque para quem faz o desenvolvimento de qualquer coisa em 3D, o scanner é fundamental. E você ter a peça ali na mão, você ter o volume, ter os pontos de fixação, se torna um trabalho muito mais fácil. Então, esse projeto do Raidin, a gente escaneou praticamente tudo. Até o banco, eu fiz o escaneamento para mim ter os pontos de fixação, para mim desenhar o suporte, entendeu? Então, esse carro, ele vai ter uma bomba de água externa, porque no lugar da bomba de água original da moto, vai uma bomba de combustível mecânica.
E aí a gente teve que desenvolver o suporte, a posição para essa bomba d'água também. Então, tu vai estudando as melhores posições, entendeu? Tu consegue desenhar também o suporte bonitinho, certinho. Então, tu não passa mais aquele tempo cortando papelão, ajustando, depois indo lá, cortando com a lixadeira, o suporte. Isso demora muito tempo. Então, quando eu começar a produzir esse carro agora, todas as peças, todos os suportes já vem pronto para mim, cortado no laser, dobrado, tudo certinho, entendeu? Então, só venho encaixando na estrutura os suportezinhos e soldando, né? Outro exemplo, a gente fez escaneamento 3D das lanternas. Então, por exemplo, atrás tem uma lanterna central, tem os pontos de fixação. Então, antes, o que eu teria que fazer? Teria que pegar essa lanterna, eu faria um moldezinho de papelão. Depois disso, a gente cortaria a peça. Depois de cortar a peça, a gente iria confirmar para ver se a furação ia bater. Depois ia encaixar no lugar e soldar. Então, na hora que solda, pode cair sujeira em cima da lanterna, pode danificar, pode ficar feio, entendeu? Então, como eu fiz escaneamento 3D dela, eu já desenhei tudo, tá tudo pronto. Então, eu centralizo o suporte, soldo e já era, entendeu? Tá certinho. E se eu quiser, eu ainda consigo, com esse arquivo 3D, consigo imprimir ela na impressora 3D. Então, eu tenho a lanterna na impressora 3D, entendeu? Aí eu não vou acabar estragando a peça original, danificando, ou cair um pinguinho de solda, ficar manchadinho, entendeu? E Cara, impressora 3D... O scanner 3D, a gente vê nos vídeos dos americanos, cara, usando e fica babando, né? Meu, olha só isso, né? Imaginando, né? E hoje no Brasil tem uma empresa que faz, que foi a RVS, né? Que fez para nós. A gente entrou em contato com eles, a gente fez uma parceria de divulgação também, porque até o momento não tinha nenhuma empresa que fizesse esse tipo de divulgação para eles em cima da área mecânica, né? Dos carros, dos projetos. E é uma infinidade de coisas assim que dá para fazer. Com toda certeza, bicho. Altíssima resolução desse scanner, né? Eu estava vendo a malha resultante dele. Sim. A minha, eu praticamente uso ela como gabarito. Eu escaneio com o scanner que eu tenho, mas eu tenho que desenhar tudo em cima dela do zero de novo. Sim. E a de vocês aí, você sai com a malha perfeita praticamente. Sai perfeita. Cara, é muito bom. Pinça de freio, né? Às vezes o cara quer desenhar suporte, ou por exemplo, tu tem a manga de eixo do Audi e tu quer aumentar os discos, né? Então tu vai ter que fazer o escaneamento da manga para aí você desenhar o disco maior e fazer o escaneamento de outra pinça. Então você já desenha o suporte para eles, entendeu? Tu deixa o suportezinho pronto. Se precisar usinar e tal, tu já sabe o que fazer. Agora, quando tu vai fazer isso manualmente, se torna mais difícil, mais demorado. Por exemplo, o projeto do Raijin, a gente fez o escaneamento 3D da roda. Ou seja, com a roda, com o scanner 3D, eu desenhei a manga de eixo, eu calculei o scrub, enfim, calculei tudo de acordo com o scanner 3D. Coisa muito que antes massa, cara. se torna muito mais difícil, entendeu? Imagina, por exemplo, tu quer desenhar os suportes de motor do teu carro, tu tem que meio que adivinhar a posição, porque tu não consegue ter um desenho 100% exato. Eu mantive os suportes originais, né? Mas o coxinho original é hidráulico. E eu não pretendo usar um coxinho hidráulico. Eu pretendo usar PU mesmo, sabe? Até pelo espírito do carro. Eu vou te dar uma dica que a gente aprendeu também com o tempo, é que, assim, ó, o PU, ele é um material muito seco. Então, se tu colocar PU na suspensão, suporte de motor e suporte de câmbio, cara, o carro vibra inteiro. Inteiro. Então, não usa. Se tu quer um carro confortável para uso de rua, não usa PU. Usa borracha mesmo. Borracha. Se tu ir lá e comprar 2 suportes de motor AP de borracha, vai ficar melhor do que o PU. Pode ter certeza absoluta. Massa, massa. Sim, O suporte original dele tá nele ainda, sabe? Tá no motor. Eu ainda não escaneei o motor porque no momento ele tá num lugar que tá contra uma parede
e eu não tenho a girafa. Eu tenho um pessoal daqui de uma oficina mecânica que é muito meu brother, que vai me emprestar quando eu for fazer isso. Sim, Mas eu não posso tirar de lá e ficar com ela vários dias, né? Tipo, pegar no sábado para devolver a segunda cedo. sim, Mas eu mantive eles lá justamente para isso, para já pegar a hora que eu jogar a malha no projeto do chassi, eu já saber exatamente onde ela está, né? sim, E muito motor, o suporte do motor fica em ângulo, né? Esse do sim. Audi ele fica completamente paralelo à superfície. É Então eu mais acho que vai fácil. ser até mais fácil de adaptar. Sim, é mais fácil. Uhum. E até nesse projeto do bug, eu fiz a base inferior do carro com tubo quadrado. Normalmente a gente sempre faz redondo. Só que Uhum. tem alguns benefícios e facilidades com o tubo quadrado, entendeu? O tubo redondo ele dá bem mais acabamento, fica bem mais bonito. Então toda a estrutura na parte de cima é tudo com tubo redondo, mas a base em si fiz com tubo quadrado por causa dessas facilidades para desenvolver suporte, enfim. Eu mesclei um pouco, né? Ah, com certeza, cara. O tubo quadrado para você fixar as coisas, né? Tudo que você vai juntar ali é infinitamente mais fácil, né? Uma das coisas que eu tô fazendo, eu mantive também a subestrutura do painel, onde você fixa o painel que a gente enxerga, né? Mas Sim, fixa também o ar-condicionado, a coluna de direção, a pedaleira. Isso aí é tudo 90 graus. Procurei desmontar o carro notando essas coisas, sabe? sim, Então, tudo 90 graus para o encaixe ficar perfeito sempre. E eu estou usando o tubo quadrado no meu também por conta disso. E como vai ficar tudo escondido, né, não é igual de vocês que o chassi vai ficar à mostra, eu vou usar o tubo quadrado justamente por essas facilidades. Porque o interior do carro, por exemplo, além da estrutura toda de metal, né, eu vou fazer uma casca. Não sei se você já viu uma F40 desmontada. A parte central dela, do cockpit, ela sim, é toda revestida em sim. placas de fibra mesmo, Uhum, fibra de vidro com aramida, que é o Kevlar, né? sim, E eu pretendo fazer aquilo lá para poder colocar espuma, isolamento térmico e acústico, etc. Então vai sim, tampar absolutamente tudo, né? Dá um acabamento bacana e pensando também nessa usabilidade, né? Para eu poder colocar as coisas, fazer um carpete, por exemplo, ele não precisa conformar em formas muito complexas. É uma parte reta ali, reta ali, reta ali. Depois a casca que eu vou revestir, para ficar bonito, isso aí pode ser a forma orgânica que for. Mas a base ali, onde tudo vai, a fixação, né? Fazer uma sim. coisa mais simples. Uhum. Não, legal. E como é que tu conheceu o nosso trabalho, Bruno? Cara, Foi eu Ricardo? procuro bastante, né? Eu conheci o Ricardo pelo trabalho de vocês, Ah, porque eu tá. estava fazendo pesquisa no YouTube de canais brasileiros de construção de carro também. Eu já sigo alguns lá de fora, mas estava procurando. E aí o primeiro vídeo que eu vi de vocês foi da gaiola AP Central. Uhum, E aí comecei a ver, eu até tenho a playlist salva, que eu uhum, assisti ela, sabe? Aí uhum, assisti e vi a Black Madonna. E aí um uhum. dia, um dos perfis sugeridos no Instagram foi o da Madonna. Eu segui, comecei a falar com o Ricardo, falei, cara, tem umas ideias, eu poderia mandar para você uns sketches de como Sim, eu poderia tenho. ficar o carro, você já definiu e tal. Acabou que ele foi com o projeto do Robert, que é fantástico também, um cara que eu respeito demais da conta. Sim, E aí a gente começou a conversar, né, trocar ideia, criou uma amizade ali. E quando eu vi que vocês estavam fazendo aquele 550 Spider, foi uhum, quando eu tive a intenção de mandar para vocês também, né, um sketch. Mas eu vi que também é um projeto que já estava encaminhado de outra forma e tal. sim, Mas foi um privilégio muito grande poder entrar em contato diretamente com você, uhum, porque eu aprendo todos os dias vendo o trabalho de vocês, a questão da ideia de como que tudo é feito, a execução, né? Porque eu sim, ainda estou cru, estou no começo.
Então, Sim, eu fiz questão de procurar os melhores em cada área para poder aprender com eles. sim. Uma evolução muito grande para nós foi a mesa para a construção dos chassis, né? Então, com essa mesa, a gente consegue construir um chassi, né, perfeito. É uma coisa muito interessante para ti também, para te construir, não em si uma mesa igual a nossa, mas pode fazer uma mesa tubular, com tubo quadrado, né, na largura e o comprimento do carro, e tu faz tudo ali em cima nivelado e centralizado. Então, sabe aqueles nível a laser de pedreiro Sei, sei. que a galera usa? Então, eu uso muito aquilo. Então, eu centralizo a mesa, eu centralizo o carro no laser, o laser já dá o nível exato lateral, vertical também. Então, cara, aquilo lá ajuda demais, demais Ah, mesmo. eu imagino. Aquilo ali é algo que eu pretendo fazer. Eu ainda estou treinando a parte da solda, sabe? Porque eu estou aprendendo a soldar agora, autodidata. Sim, Então eu tô. Antes de eu começar a soldar o chassi mesmo, eu quero ter certeza que eu estou fazendo uma solda que penetra, né? Então estou fazendo em retalhos de metal mesmo, sim. e aí eu faço e corto depois com a lixadeira para ter a certeza de que está tendo o efeito que eu quero. Mas eu quero O mais começar o quanto importante, antes o chassi. o mais importante é tu fazer uma boa limpeza na peça. Então, sabe aquela casquinha preta que tem o tubo? Uhum. Pode fazer um teste. Pega um tubo e dá um ponto de solda em duas peças, um ponto só. E pega outro tubo, faz a limpeza, pega a lixadeira, passa um disco e tira aquela sujeira preta. E dá o mesmo ponto em duas peças. Tu vai ver que aqui tem sujeira, se tu bater com a mão, o tubo cai fora, entendeu? E a outra, Hum. ela funde. Dá muita diferença, só a limpeza. Só no ponto de solda, entendeu? Porque depois tu vai fazer o jateamento do chassi, então toda aquela casca preta vai sair. Mas durante o Uhum. processo de solda, essa limpeza, tirar ferrugem, não pode ter nada, tem que estar totalmente no metal, Saquei. entendeu? Isso aí é algo que eu não sabia. Exatamente. As que eu tive essa penetração foi sempre com amperagem alta, né? Alta Sim. sim, porque a gente sempre vê a galera falando, não, pode ir com 60, com 80, derrete e tal, para não furar o metal. É, isso, Mas eu tô isso fazendo é uma direto coisa, no 100. isso é uma coisa que tu vai aprender soldando, entendeu? Tu vai ver o que vai acontecer com a peça. Então, quando tu estiver soldando, eu não sei se tu tá soldando com MIG ou com eletrodo. Eletrodo. O eletrodo, na minha opinião, é muito, muito mais difícil que o MIG, né? O MIG ele não dá casquinha, não dá sujeira, não dá nada. Então tu consegue observar melhor a solda e tu consegue ir controlando a tocha de uma forma melhor, entendeu? Tu consegue ver o que está acontecendo, tu consegue ver como que está derretendo. O eletrodo ele é bem mais difícil, bem mais. Eu, particularmente, eu aprendi com MIG e nunca soldei eletrodo. Eu ganhei de presente da minha esposa, que ela me acompanha já há muito tempo, né, e sabe que eu Sim, tenho esse sonho. Eu ganhei essa sim. maquininha dela, então estou aprendendo Hoje com tem as ela. impressoras que são pequenininhas, né? Antigamente era só um É, caixão quadradão, grandão, pesado. não, bicho, é desse tamanhozinho, ela é extremamente portátil e versátil, né? Então, Sim. leva para qualquer lugar. E o eletrodo também, tu tem que cuidar com essa limpeza, bater aquela casquinha por cima, passar uma escovinha de aço, entendeu? Para deixar a solda Sim, bem limpa, para te conseguir observar se realmente fundiu as peças, né? sim, sim. Mas É dicas uma preciosas que eu não tinha até então. Galera que você conversa que solda aqui, que mexe com metal, né? Quase sempre serralheiro. Eu não conheço ninguém que constrói chassi por aqui. Então, é bem mais, por falta de uma palavra melhor, é uma galera bem mais lambona, né? Que não tem a necessidade desse acabamento, dessa resistência, que vai ser um portão, uma estrutura simples, que vai colocar uma tinta por cima depois e a resistência mecânica não é tão necessária, né? Ela não precisa sim, ser tão forte assim. sim, Então, são coisas que eu nem imaginava, essa questão da limpeza, principalmente. sim.
E outra é tu sempre tentar soldar na posição correta, né? Então, por exemplo, quando for soldar o chassi, tu vai tombar ele várias vezes para te sempre soldar na posição ideal. Nunca querer soldar de ponta 90 graus. cabeça assim, porque se torna muito difícil, entendeu? Então, para a solda penetrar bem, para te ter um bom acabamento, principalmente. Mas quando vocês fazem assim, vocês fazem as seções do chassi e depois colocam no gabarito para soldar definitivo? Cara, como que é o nosso processo? Primeiro, a gente tem o nosso gabarito, que a gente desenvolve vários pontos de suportes para posicionar os tubos da lateral, altura, enfim, vamos posicionando e ponteando tudo. Então a gente faz o ponteamento de toda a estrutura. Depois que ela está totalmente ponteada, a gente vem reforçando esses pontos, mas sempre intercalando. Nunca solda um tubo inteiro, depois o outro inteiro. Tu tem que intercalar a solda, senão a estrutura se torce. Entendeu? Então, então, por exemplo, eu soldei um pedaço desse lado, depois pulei para o outro lado, soldo do outro lado. É chato, porque tu fica naquele de vai e vem para os dois lados. Mas se não fizer isso, a estrutura se torce. E a solda, Entendi. ela puxa muito, muito, muito mesmo. É porque você dá muito calor no lugar, o resto tá frio, então ele contrai ele, né? Exatamente. Saquei, cara. Tem É que- uma coisa que eu tô aprendendo e É, tô achando muito bom aprender. É muito legal você fazer e ver o resultado depois. sim, é bem legal. É bem legal. É, E eu acho assim vou. que, cara, esse pessoal aí que faz os carros sozinho, tipo o Pedro, o Yuri, você agora também, o cara tem que ter muita garra para construir um carro desse inteiro sozinho, principalmente por questão de recursos. Cara, hoje é tudo muito caro. Então, qualquer peça que tu vá comprar, qualquer coisa, cara, tu tem que comprar parafuso por parafuso, então se torna muito caro. E a força de vontade também, cara, porque assim, ó, tu não consegue se dedicar o dia inteiro nesse carro. Tu tem o teu trabalho, tu tem tua família, tu tem o teu lazer, então tu tem que, né, separar algumas horas por dia ou trabalhar à noite. Aí tu vai ver que o processo se torna mais demorado do que tu imagina, entendeu? Então tem que realmente gostar muito para conseguir terminar o projeto. Iniciar é fácil, começar é fácil, mas para Sim, terminar tem que ter muita força de vontade. é um sonho, no meu caso, de mais de 20 anos, né? É. Que eu venho trazendo comigo, E o infinitos principal, projetos. né, o principal, sem sombra de dúvidas, é o apoio da família, entendeu? Porque querendo ou não, tu tá dedicando um tempo que tu estaria com eles num sonho teu, entendeu? Então, se a tua família tá te apoiando, pode ter certeza que vai ser tu vai realizar um sonho. Agora, Graças se a for o Deus, cara. contrário, é um problema bem complicado, sabe? Você tá numa batalha, igual os americanos falam, uphill, né? Você tá lutando contra o fluxo. É infinitamente mais difícil. E eu também sou muito agradecido por ter apoio de tanta gente boa como você, na questão de aprender, né? Eu Sim. tenho o apoio da minha família para poder fazer o que eu estou fazendo, que é o primordial, e estou tendo também essa assistência. Mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, fazendo essa live, que eu estou aprendendo muito. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu e vai assistir depois, que ela vai ficar gravada, né? Vai aprender muito também. E é muito inspirador ter gente que tá puxando a fila, sabe? Você vê que é possível, você vê que Sim. é realizável. O Yuri foi uma das primeiras pessoas que eu conversei direto, tô trocando ideia com ele, também vou fazer uma com ele em breve. O Nós até nosso, tentamos, nosso primeiro mas teve um scanner, probleminha, nosso primeiro scanner 3D foi feito através do Kinect do Xbox, né? que é o E que eu tenho. quem me ajudou foi o Yuri nesse tempo, entendeu?
Então, o Yuri eu acabei conhecendo através de outro canal do YouTube do Henrique, que foi onde eu chamei o Yuri. O que eu propus para ele? Yuri, negócio é o seguinte, eu sei que tu tá construindo teu carro e, cara, tudo que tu precisar da parte técnica, de suspensão e tal, tudo que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas eu preciso que você me ajude nessa parte do scanner. E ele já conseguia fazer os escaneamentos com o Kinect. Não tem uma qualidade, assim, né, top, só que dá para utilizar. Inclusive eu tenho o meu aqui ainda, só que agora a gente não utiliza mais, né? Mas tu tem volume, tu tem dimensão, tu consegue trabalhar um pouco com esse arquivo, entendeu? E foi um pontapé inicial para a gente começar a trabalhar com os scanners, né? Com uma malha, porque ela é difícil de trabalhar dentro do SolidWorks. Ele não tem muito recurso para trabalhar com malha. Só que a gente está se virando e está dando para aproveitar bem, entendeu? Bacana, cara. Aí, tipo assim, foi um negócio legal que a gente criou uma amizade bem forte, né? E aí eu já repassei vários clientes pro Yuri também. Esse projeto do Raidin, o Yuri que vai fazer a usinagem da carroceria. O projeto da Porsche 356 teto rígido, o Yuri que fez o desenvolvimento dos alargadores, né? Então ele já fez a usinagem do material. E assim a gente vai Muito massa. O Yuri é um cara muito ponta firme, espetacular. Eu tinha tentado fazer uma live com ele, mas eu tive um problema meu de microfone. Nós gravamos e o meu microfone não captou absolutamente nada. Então, infelizmente, Sim. nós perdemos, mas foi fantástico também. Ele contou bastante do Aires. Nós vamos fazer uma nova em breve, mas já deixar registrado aqui meu apreço por ele, mandar um abraço. Cara, é fantástico, fantástico. Eu encontrei o canal dele, na verdade, antes do de vocês. Eu encontrei primeiro do Henrique, depois o dele, depois o de vocês. E acabou que eu tive contato primeiro com o Ricardo do que com ele. Mas essa comunidade que está se criando é muito bacana e eu sinceramente espero que isso cresça no Brasil bastante, porque eu acredito que a maré que sobe levanta todos os barcos. Todo mundo ganha com isso, absolutamente todo mundo. Né? A gente ganha reconhecimento, ganha força. Eu fico imaginando o que aconteceria se reunisse toda essa galera, entendeu? O conhecimento de todo mundo e falasse assim, não, vamos desenvolver um carro, né? O Yuri, o Pedro, né? A gente, cada um, todo mundo junto, dentro do mesmo lugar. Então, por exemplo, um tem mais conhecimento que o outro, por exemplo, a gente tem muito maquinário, então juntar tudo isso e fazer um carro, entendeu? Tu imagina como seria bacana. Eu já imaginei isso também. E quem sabe no futuro não rola, né? Quem sabe. O futuro a Deus pertence, mas seria fantástico mesmo. Inclusive, falando dessa coisa de troca de experiências, eu me disponho também nessa questão dos estudos de fluxo, que eu já estou tendo aqui. Se você precisar ir, seja para o radiador, seja para intercooler no futuro aí, pode mandar que a gente faz daqui. Não, legal. O que nós precisamos mesmo é facilidades de leis, né? Para poder regularizar esses veículos, né? Isso é uma coisa complicada, né? Quando a gente começou a falar disso lá no grupo, eu comecei a dar uma pesquisada e, cara, eu acho que, principalmente para vocês aí que tem uma linha, né, que fazem Volkswagen, as réplicas de Porsche e tal, vocês criarem essas pequenas séries, é por isso que eu te perguntei, vocês criarem essas pequenas séries, talvez seja uma forma de legalizar. Você fazer a série, você vai ter o chassi, né, como se você estivesse construindo o carro do zero, mesmo que o cliente forneça a carroceria, sendo uma série de, sei lá, de Carmanguia, uma série de 356, uma série de Puma. Essas pequenas séries, você tem um limite de até 100 carros por ano, que você consegue legalizar, criar número de chassis e tal, porque vocês estão criando um chassi do zero, né? Então, ao invés de você fazer um por um, você faria essa série ainda que fosse sob encomenda, mas
fazendo a legalização desses projetos específicos em série, você teria uma facilidade maior. É uma coisa que é muito complexa, não é muito difundida, e a própria legislação é muito omissa, você tem que fazer ligação entre decreto, portaria do Detran, portaria do Denatran, pegar leis esparsas, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, compilando isso aí tudo e tentando destrinchar. Mesmo para mim que sou advogado, não é a coisa mais fácil, porque é muito bagunçado mesmo. Não tem um código igual tem um Código Civil, por exemplo, né? Mas existem alternativas que não são simples, mas eu acho que num caso igual ao seu, você está mais fácil do que um caso igual ao meu, que é artesanal, do zero. Sim. Né? Mas eu acho que sim, que a gente tem que batalhar por isso aí, para que isso se torne mais simples, mais fácil, mais possível, porque tem a Sigma também, que faz aquele HOT, né, o Sim. 33, baseado no Chevrolet, Sim. para que o Brasil possa se destacar nisso e, quem sabe, até começar a criar volume para o mercado interno, para exportação, são muitas possibilidades, né? Tá. E a gente tem que ter essa possibilidade de legalização para poder fazer isso. Todos os projetos que a gente faz aqui para cliente, a gente já fabrica de uma forma que consiga fabricar em série, né? Então, por exemplo, esse kart com o motor da Hayabusa, o Raijin, a gente já está desenhando tudo em 3D para justamente conseguir fabricar 2, 3, 4, 5, 6, não fazer um só, entendeu? Sim. Porque se fosse para fazer um só, a gente ia lá, botava o motor no lugar, puxava um cano aqui, um cano lá, botava aqui, botava lá, beleza, o carro ia ficar pronto. Mas e o próximo? Né? Se outra pessoa Sim. queresse um carro exatamente igual aquele, fazer tudo de novo? Então, por isso que a gente já desenha gabarito de tudo. Até para soldar uma bandeja de suspensão, a gente desenha um gabarito. Então, vai ser tudo padronizado, independente se vai ser feito um ou dois, já está padronizado. Entendeu? Se fabricar um próximo, já tem tudo pronto. Sim, sim. E a partir do momento que o carro está andando, está pronto, pode ser que apareça pedido desse tipo de carro, entendeu? Justo. E a galera sempre quer para andar na rua, né? Então, essa parte do documento ela é muito importante. No nosso caso, pelo fato dele ser um bug, eu vou usar uma nota fiscal de um bug que já existe, entendeu? Então, Porque essa como eu criar, que é a questão, né? Você tem que se valer dessas chicanas legais para poder efetivar o seu trabalho, né? Para que a pessoa possa rodar tranquilo na rua. exatamente. Então, infelizmente hoje não existe outra forma, né? Tem que se manobrar para conseguir fazer. Mas aí você depende muito da subjetividade do cara que está avaliando lá no Detran, do entendimento dele. Sim. Por isso que eu acho que essa questão das pequenas séries, isso aí possa facilitar a viabilização. Porque aí como você já tem um padrão, você vai emitir a nota do carro, igual a fábrica mesmo, né? Sim. Agora, como eu disse, eu tenho que estudar isso um pouco mais a fundo para te falar com propriedade de como que seria esse processo. Mas que é possível, é possível. Que bom, tomara que seja. A configuração legal talvez tenha que ser um pouco diferente, né? Para que você possa emitir essa nota fiscal já com o número do chassi, igual Isso. quando você vai comprar o carro na concessionária, para que você possa emplacar. Talvez você tenha que fazer uma legalização padrão de com assinatura de engenheiro no projeto do chassi, para que isso possa ser aceito como um padrão, né? Sim. Então, tem vários carimbos que você vai ter que conseguir, mas uma vez feito, aí você pode fazer 100 por ano tranquilamente, que não vai ter problema, né? Mas, cara, muito obrigado pelo seu tempo, Bruno, por todo o conhecimento que você
nos compartilhou aqui, por tudo que você tem feito pela causa, né? O exemplo que está dando. E só desejo tudo de melhor, sucesso e que essa amizade, essa relação se perdure e aprofunde. Valeu. Obrigado, tá? Valeu, cara. Muito obrigado e a gente vai se falando. Abraço. Valeu, tchau.